Oi pessoal, bom dia, graça e paz. Vamos começar hoje aí mais uma live. O pastor Gladstone vai estar trazendo a palavra. Daqui a pouco ele está entrando aí. Nós seguimos aqui nessa terça-feira. Coloca aí nos comentários como tem sido esse tempo de quarentena para você, o que você tem feito, o que você tem lido, como tem sido a experiência aqui com essas lives. Deixa aí no comentário. Vamos aguardar ele entrar um pouquinho. Se você quiser deixando... Aí, chegou. Manda aí o convite para o pessoal tá entrando, para a gente poder tá conversando. Já enviei o convite para você, Gladstone. Só aceitar aí. Bom dia, pessoal que tá entrando. Oi, Bom dia. tudo bem? Tudo bem. Eu sou o jovem mais velho que eu conheço. Por quê? Porque, cara, eu tenho pouca habilidade com tecnologia. E eu tô aqui com o Instagram aberto, eu tô esperando, sei lá, tocar alguma coisa, receber algum convite no WhatsApp, tô aqui. Eu falei, gente, já passou 5 minutos, tem alguma coisa errada. Aí fui lá perguntar a Ingrid, minha esposa, ela, não, moço, tem que entrar na live, aí vai ter um botão lá para você acessar e vocês participam. Se não fosse ela na minha vida, eu tava enrolado, gente. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Caminhando. Então vamos lá. Pessoal que está chegando aí, envia aí o aviãozinho para os seus amigos estarem entrando. Daqui a pouco os adolescentes do Gladstone devem estar entrando aí também, né? Envia aí o... Sim. Nesse horário para eles é complicado, porque eles têm trocado a noite pelo dia. A gente tem feito a nossa comunicação normalmente 11 horas, meia-noite, 11 horas da manhã, para a galera lá tá difícil de levantar. Mas faz parte desse processo, né? A rotina muda, a forma de interação também muda, e a gente vai se adaptando, né? Então, para quem for ver essa live, né? Entrou agora, não conhece, ou vai assistir essa live também que vai ficar disponível no YouTube, o Gladstone Espínola é meu irmão. É o meu irmão mais novo, né? Nós somos 3, sou eu, o nosso irmão do meio, Carlos Anderson, e ele, Carlos Gladstone. Nenhum de nós 3 usa praticamente o primeiro nome, né? Sou Carla Poliana, para quem não Se perguntar sabe. quem é Carlos, ninguém nem sabe. Nem na igreja, nem no bairro, ninguém conhece. Então é Gladstone, Espínola e Poliana. E o Anderson é o que ainda usa o nome, né? O início, que é o Carlos Anderson. Então, Para se destacar, né? Ele é meu irmão, mas ele é formado em bacharel, ele é pastor, ele não está aqui como meu irmão, né? A gente não vai ter uma conversa assim em família só. A gente está aqui para conversar porque ele é formado, ele é bacharel em teologia e atualmente ele lidera os adolescentes na primeira igreja batista em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E a gente vai conversar hoje um pouco, a gente já vinha falando sobre isso já há algum tempo, apesar de quem é a comunicóloga que sou eu, mas o assunto, hoje quem vai tratar sobre comunicação é ele. Porque nesse desafio da quarentena, ele tomou esse tema para poder tratar com os adolescentes. E eu acho muito propício a gente tratar, porque não é um tema só que os adolescentes precisam, mas todos nós. E a gente tem batido numa mesma tecla aqui sobre a comunicação com o pai, né? E a comunicação com o pai, ela se dá através da leitura da palavra, através da oração, através de você ouvir, né? Discernir o que ele está falando para você. A live de ontem, o pastor Alexandre Caman trouxe um aprofundamento sobre a questão. Foi muito bom, né? Se você não assistiu e quiser assistir, você pode entrar aí na minha... Foi muito boa a live de ontem, muito legal. Né? Muito bom.
E aí a gente já disponibilizou tudo lá, tá lá no YouTube, né? E aí a gente entende que nesse período, algumas pessoas, como o Gleidson disse agora, algumas pessoas mudaram extremamente a rotina. A minha rotina também foi mudada, mas ela na verdade, eu continuo fazendo coisas e aumentaram as demandas, só que dentro de casa. O que mudou muito para mim é o fato de eu não ir lá fora, mas as coisas aumentaram, o ritmo aumentou para mim ao invés de diminuir. Então, assim, eu entendo que cada um tem uma rotina, né? As escolas estão retomando as aulas, as crianças estão tendo aula online por conta de que tem se percebido e tem tido o receio do tempo ir passando e a gente ir perdendo esse tempo e depois não conseguir repor dentro do calendário nosso, né? Isso é muito complicado, né? É bem dificultoso. Então, a gente hoje vai estar iniciando e eu vou, assim, passar para o Gleidson, dando essa liberdade para ele já iniciar essa fala sobre essa questão da comunicação. Eu queria introduzir, voltando um pouquinho do que a gente falou ontem, né? Muita gente tem se preocupado com essa questão do tempo e de falar assim, vou perder o ano. Gente, a gente sabe que vai ser um ano atípico, né? Não, já é. Não vai ser normal no sentido da conotação como os outros anteriores, mas é uma oportunidade para a gente também mudar a nossa metanoia, nosso entendimento sobre o mundo. A palavra fala isso, não vos conformeis com esse mundo, não tomai a forma, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, hoje a gente tem tido a oportunidade de gerar uma aplicação do nosso manifestar de multiforma, né? E assim, muitas pessoas têm olhado para o ano e enxergado, perdi o ano já passou, o ano não vai ser produtivo. E não, a gente está iniciando, vamos tomar como um novo ciclo, né? Como o Camano orientou muito, o calendário para Israel, ele começa a partir da Páscoa, né? Então, assim, a Páscoa está aí, que a gente tome isso como um princípio para a nossa vida também. Vamos começar de agora, porque é agora que nós temos a oportunidade de fazer algo geracional diferente do que já foi feito antes. E aí vamos continuar, não ser pessimista. Eu queria fazer um momento aqui de adoração. Aí. E aí, galera, tudo bem? Um grande abraço, Leandro, Batucada. Leandro. Meus amigos aí. Legal, um abraço. Essa canção ela tem ministrado já há um tempo em nossos corações. A gente estava preparando ela com os adolescentes. E, assim, ela é muito, muito sóbria. Ela fala por si própria. Eu queria compartilhar nesse momento aqui. É tudo sobre você. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós somos, é sobre quem Deus é e quem Ele é na nossa vida, a sua manifestação. Amém? Tá legal o som aí? Violão. A porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que corta o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face
Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tudo sobre você, Senhor. Mais perto, passe, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me dar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir e acessar a ti, ó Pai. Eu vou subir ao monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender, que essa seja a verdade. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir
Que possamos, né, deixar de esperarmos intermediadores ou de atribuirmos a responsabilidade a terceiros e que assumamos o nosso posicionamento como sacerdócio de Cristo e acessar aquilo que Ele tem colocado diante de nós, independente das condições, porque a tempestade é Ele, porque ali Ele se faz presente também, né? A porta aberta é Ele, mas a fechada também é Ele, porque todo domínio, toda autoridade está sobre suas mãos. Então, isso é muito, muito bacana. Não? Então, eu tenho, como você iniciou, eu tenho meditado muito a respeito de um tema, comunicação, né? E brincando aqui com a palavra um pouquinho, eu tenho escrevinhado um cadinho sobre isso, né? Eu tinha um amigo, trabalhava na fábrica, ele era um químico, e ele sempre passava as fórmulas e tal, e ele falava, ó, escreve isso aí porque vocês vão esquecer, né? A gente precisa ter isso registrado. Aí ele falava, escreve isso aí. Aí quando ele estava saindo, ele falou, ó, escrevinha aí, deixa escrevinhado, brincando assim, né? E eu tenho escrito um pouco sobre esse tema e refletido. Então, assim, comunicação é, por si, muito vasto. Não tem como a gente falar de comunicação aqui em 1 hora, talvez em 24 horas não seja suficiente. Então, eu focalizei a comunicação para um viés só, para que a gente tenha uma linha, né? E aí a gente tenha um desenvolvimento. E com essa questão de escrever, meu avô fazia muito isso, né, Poliana? Sempre sentava à mesa com a Bíblia, escrevia. Nosso pai faz isso constantemente, pega a Bíblia, ouve alguém, escreve. E eu aprendi isso com meu avô, com meu pai. E também o saudoso pastor Selmo Pacheco, ele sempre passava tarefas para a gente, falava para a gente escrever. Então, assim, essas construções da nossa vida, elas nos vão acrescentando alguns privilégios, né? E você, como comunicadora, como jornalista, como irmã mais velha, sempre ali também apontando esse valor. Então, assim, eu sempre ando com um bloquinho e eu estou sempre anotando as coisas. Hoje a gente está com o celular, né? A gente abre o bloco de notas ali e desenvolve no celular. Mas sempre quando eu ia para a igreja, eu sempre com um bloquinho para anotar o sermão e tal. E isso é muito legal. Então, assim, para a gente dar início aqui nesse tema sobre a comunicação, eu pontuei algumas coisas que eu tenho desenvolvido conteúdo em relação a esse tema. E assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual o conceito da comunicação. E analisando isso, eu vejo 3 elementos básicos, que é o emissor, aquele que fala, né? O receptor, aquele que ouve, e a mensagem, que vai ligar o ponto A ao ponto B, aquele que fala com o que ouve e vai gerar um efeito. Então, assim, a comunicação, a questão central dela, mais importante, é a mensagem, o que você vai comunicar. Mas você tem sempre 2 lados entre essa mensagem, essa comunicação. Enquanto a gente analisa isso a respeito do olhar bíblico, a gente vê também 3 pontos na aplicação da comunicação. Quais são esses 3 pontos? O comando, o contágio e o ensino. Né? Por que o comando, o contágio e o ensino? O comando é a direção da voz ativa. É o que a palavra fala em Gênesis, capítulo 2:6, o termo ex nihilo, né? Vai abrir aí? Abri aqui já. Quer que eu leia? É 2:6 mesmo? Não, perdão. No Gênesis 1, né? Gênesis 1. No princípio, Deus criou todas as coisas
e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus disse, haja luz. Essa palavra disse aqui, ela no original significa ex nihilo, que significa criar a partir do nada. Então você vê que a comunicação de Deus, ela primeiro é um comando de criação, de existência, de poder, né? Então assim, comando. Depois do comando, a comunicação de Deus vai se dar pelo contágio, porque ele criou todas as coisas e aí ele vai criar o homem. Mas como ele cria esse homem? A palavra vai dizer que ele criou o homem do pó da terra, fez ali o boneco, né? E como se faz um boneco? Claro que Deus, na sua soberania, ele pode criar só com o poder da fala, como ele criou o ex nihilo, né? Só com o poder da fala. Mas quando ele cria o homem, ele começa a atuar com contágio, com contato, com mão, contato. Ele cria ali o Adão, e também Eva se faz assim, ele faz o homem adormecer e vai lá na costela de Adão e a extrai. Ou seja, não é mais apenas um comando, um direcionamento, mas é um contágio, um envolvimento, é tato. E aí ele cria, aí sim, lá no Gênesis 2:6, né, vai falar sobre a forma que Deus cria o homem através do pó da terra, Adão, né? E aí a gente começa a ver a comunicação, ela criando uma plataforma mais próxima. Porque o comando ele é obedecido, mas às vezes ele não está ligado a você. Já o contágio, ele está conectado contigo. As mãos de Deus envolveu o barro e fez o Adão. E aí a gente passa por terceiro elemento, que é o ensino. Então, a aplicação é comando, contágio e ensino. Como que se dá o ensino a respeito dessa comunicação? O ensino ele é o desenvolvimento. Ele é a aplicação daquilo que o mestre tem e debruça sobre o ensinado, né? O aluno. E ali também, no Gênesis, quando Deus cria o Adão e ele sopra sobre o homem, dando fôlego de vida, dando vitalidade, ele transmite a sua comunicação, a sua matriz para o homem, né? Transmitindo a ele não só a vida, como a vitalidade. E aí o texto vai dizer que todos os dias Deus visitava Adão e ia direcionando ele. Ou seja, ele dá o primeiro comando de criar todas as coisas, ele contagia na criação, trazendo a sua mão, a sua questão palpável, e ele vai trazendo o ensino, orientação, né? Convivência. E isso é muito legal, porque a gente tem a Bíblia hoje e a gente tem uma ótica sobre ela. Vamos analisar um pouco como que é a nossa ótica da comunicação no Antigo Testamento, né? A gente enxerga o Antigo Testamento, Deus criando o homem, né? A primeira comunicação no Antigo Testamento, como eu disse, é a criação, e aí a profundidade disso. Só que ali, quando há a comunicação, Deus cria todas as coisas e coloca o homem no jardim, a gente tem também a primeira falha de comunicação, ou de interpretação. Porque, como eu disse a você, a comunicação ela pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. Houve um ruído, que a gente chama em comunicação de ruído. Eu ia falar exatamente isso. O que são o que é a fake news? É uma comunicação destrutiva que propaga algo que não é verdadeiro, que não é sólido, né? E ali a falha de comunicação tem os ruídos. Deus fala para o homem a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal que geraria a morte para ele, e a serpente
deturpa e gera um ruído, né? O problema ali não era a mensagem de Deus, mas era a forma que o receptor estava empregando essa mensagem. A partir do momento que ele tem duas comunicações, ele passa a cogitar, né? No latim, a pensar. E quando você pensa, o filósofo diz, penso, logo existo, ele se acha autossuficiente. E ele faz uma escolha. Quem escolhe, exclui. E ele escolhe ouvir os ruídos, a mensagem deturpada do que a mensagem matriz. E aí, quando ele faz a escolha ali, ele tem a queda e aí tem uma série de consequências. Então, assim, em toda mensagem existe o termo background, né? O plano de fundo. Nós estamos nos comunicando aqui, mas existem outras comunicações paralelas a gente. Tem aqui uma comunicação visual de livros, que aplica um breve entendimento de quê? De ensino, de teoria, de didática. Tenho aqui um mural de fotos minha, da minha família, de passeios e tal. Tem uma comunicação aqui de quê? De arte, de lazer. Tem o violão, uma comunicação musical. São comunicações que estão secundárias. Elas estão participando, mas ela não é a comunicação primária. Então, se você se ater àquilo que está em volta, você perde o foco, né? E a serpente, ela utilizou isso, dessa astúcia. Ela utilizou a comunicação do background, o plano de fundo, né? E com esses ruídos, ela traz a sua mensagem através disso. A gente é da época que quando a gente ia achar uma frequência de rádio, a gente tinha que sintonizar girando o botão. E até achar a frequência, você tinha muitos ruídos e tinha estática ali, né? Aquele barulho. E às vezes, mesmo você colocando na frequência certa, você sofria interferências de outras antenas, de outras comunicações paralelas que atravessavam aquela frequência. Então, Deus tem uma comunicação clara com o homem, precisa e verdadeira. Mas, mesmo em meio a essa comunicação, tendo o ponto A e o ponto B, existem frequências que atravessam essa comunicação. E aí nós precisamos ter uma percepção do que é objetivo, claro e direto, e o que são ruídos, para eliminarmos esses ruídos e nos atermos à verdade, entendeu? E aí o nosso primeiro olhar de comunicação do Antigo Testamento vai ser esse. O segundo olhar que nós vamos desenvolver sobre o Antigo Testamento é o homem se tornar a voz de Deus, que sempre foi o propósito. O que a palavra diz que o homem foi criado? O homem foi criado conforme a imagem e semelhança, a matriz, né? Quando Deus soprou aquilo que eu falei, ele transferiu, ele colocou sobre o homem a sua matriz, a sua característica. Com a queda, o homem sofreu deturpação, sofreu mudança na sua condição de caráter, de genuidade, e aí isso teve algumas alterações. Só que Deus sempre vai levantar o homem ao longo dos tempos, os profetas, os juízes, os sacerdotes, os reis, para se comunicar com o seu povo e trazer um direcionamento para ele. Então, o primeiro aspecto no Antigo Testamento é a comunicação de Deus com o homem. Tem essa falha, e agora essa comunicação vai ser novamente o homem sendo boca de Deus. A gente vê isso muito aplicado nos profetas, né? O profeta ele era tomado pelo Espírito Santo e aí ele se tornava um veículo para propagar, para falar aquilo que Deus queria. Ele era uma espécie de megafone, um amplificador para anunciar a mensagem que era de Deus. E a palavra do profeta ela se cumpria porque não era a palavra do homem,
era uma palavra divina, né? Então, assim, a palavra profeta no Antigo Testamento, Nabi, né, que significa mestre, condutor, ou até mesmo boca de Deus. Tem também o Ruá, né, que aí era uma outra conotação para profetas também, de videntes e tal, que também tinha uma comunicação de visões, de interpretação, sempre ligado à comunicação. Mas esses profetas, eles anunciavam a plena vontade de Deus, né? Eles se tornavam um veículo. E aí nós vamos ter a Logos, a palavra anunciada, geracional, tudo aquilo que Deus passou para o seu povo. Eles falaram muito ontem sobre isso, sobre sair do cativeiro, ter a Deus como condutor, ter uma promessa. Essa promessa durou gerações, e essa Logos, essa palavra dita, ela foi sendo reproduzida e reproduzida e reproduzida. Lá na frente, nós vamos ter a compilação dessa palavra dita na grafia, né? E aí nós vamos ter a escrita para divulgação. E aí é o que nós temos hoje. A palavra de Deus anunciada de forma criptografada para divulgação. E aí a gente chega no segundo momento da Bíblia, né, que é o Novo Testamento. Qual é a ótica da comunicação para o Novo Testamento? É justamente a profecia de tudo que foi estabelecido e manifestada em Cristo, que é a rema, a revelação. A revelação está em Cristo porque Ele é a palavra. A Bíblia vai dizer que desde a fundação Ele estava presente, né? E se revela nele porque com a queda do homem, mesmo o homem sendo o veículo de comunicação, ele teve a sua corrupção e não conseguiu manter essa comunicação de Deus presente nele. E aí, por várias quedas que o homem teve, Deus sempre foi levantando novos ciclos, novos homens, até que ele mesmo vem para se manifestar e conectar essa comunicação que estava sendo perdida e recebendo muitos ruídos e perdendo a matriz. Então, quando chegamos no Novo Testamento, nós chegamos com esse fundamento, né, da rema, da revelação. E o que é revelação? Vamos entender de forma básica. João 8,32. Eu estou aqui só copiando. O que Jesus vai falar sobre... Deixa eu dar um oi para o pessoal que entrou aqui enquanto você abre a Bíblia aí. Sim, sim. Deus abençoe cada um de vocês. A família Espínola. Tudo bom, gente? Pessoal lá da igreja também. Rafael, lá do Espírito Santo. Ô, queridão, um abraço. Minha amiga legal, a pastora Ilana Montemor. Um abraço. Ó, meu mestre, professor Rodrigo Rossi. Cunhada Ingrid, beijo. Legal, legal. Mamãe tá aí. Muita gente querida aí. Um abraço para todos. Tá todo mundo aí. Inclusive, o meu mestre aqui, eu digo mestre porque ele é realmente um mestre. O pastor Rodrigo Rossi, meu amigo, contemporâneo de Unigran Rio, né, de teologia. Nós estamos fazendo uma série de gravações sobre esse tema, comunicação, porque eu te falei, é muito vasto. Estou aqui compilando tudo. Em breve a gente vai divulgar também aí esse conteúdo para abençoar os irmãos. Então, o que João 8,32 vai dizer? Bom, começar do 31, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis em mim, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está
explicitamente aqui deixando um segredo de comunicação. Que a comunicação ela sempre foi verdadeira da parte de Deus. E por que é necessário conhecer a verdade? E por que essa verdade vai libertar, né? Aí o termo, o primeiro verdade é aletéria, né? Conhecereis a aletéria, a verdade, que tem a conotação de verdade mesmo, de fundamento. Conhecereis o fundamento, aletéria. E eleotéria vos libertará. Conhecereis o fundamento, eletéria, e a eleotéria, que é a transparência, vos libertará. Ou seja, conheça o fundamento e seja transparente. Transparente no que sentido? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, a nossa imagem ela tem que ser transparente, porque ela é para irradiar a imagem que está em nós. Tremendo. Se eu colocar essa garrafa aqui diante da câmera, a gente vê que está um líquido aqui, mas a gente vai entender que esse líquido é azul porque a garrafa é azul. Mas se a garrafa for transparente, o líquido, o conteúdo, será revelado. Pode ser um líquido não incolor. Tá entendendo? O líquido poderia sim ser azul, mas eu só saberia se o líquido fosse azul se a garrafa fosse incolor, transparente. Então, quando Jesus ele ensina esse segredo, ele está falando que ele é o fundamento e que nós somos a moldura para essa revelação, certo? Porque a imagem não é a nossa, mas é a imagem de Deus que está em nós. E isso é muito forte, isso é muito tremendo. É mesmo. Porque o meu amigo também, pastor Lucas, ele sempre fala, imagem é tudo? Sim, imagem é tudo, estética não, né? Estética tem a ver com a aparência. Imagem tem a ver com aquilo que você é, com aquilo que você aplica, com aquilo que você realiza, né? Então, assim, quando chegamos no Novo Testamento, nós chegamos com a revelação, a palavra revelada. E a revelação é Cristo, porque Ele é o fundamento de todas as coisas, porque Ele está desde a criação. E aí a gente chega para o segundo ponto assim, crucial que eu vejo no Novo Testamento, que é o Pentecoste. Né? O que é o Pentecoste? Atos 2. Como comunicação. Um abraço aí para o pastor Biratã. Prazer estar recebendo o senhor aqui na nossa live. Também um professor, né? Lá do seminário. Mestre. Um professor meu, né? Daqui a pouco vou ter aula com ele. De grande responsabilidade falar aqui a ex que nos ouve. Né? Estamos sendo monitorados. Amém. Então, assim, só para a gente reformular que a gente já vai caminhar aqui para um fechamento. A comunicação ela trabalha em 3 elementos, né? Emissor, aquele que fala, receptor, aquele que ouve, e mensagem que liga esses 2 pontos e gera um efeito. A aplicação dessa comunicação ela está no comando, na voz ativa, ela está no contágio, no desenvolvimento, no ensino. E aí, no Antigo Testamento, essa comunicação ela vai se dar através da comunicação de Deus com o homem, né? Ela vai ter a quebra da comunicação com os ruídos, com a deturpação da serpente, né? O segundo plano ali, o background, e a restauração da comunicação com os profetas, com os reis, com os juízes, para serem proclamadores da voz de Deus, o anúncio da mensagem que Deus tinha para o povo. Aí chegamos no Novo Testamento com essa construção de comunicação sendo implícita e apresentada de novo em Cristo, a revelação de tudo aquilo que estava desde o fundamento. E aí Cristo apresenta o princípio da comunicação, que é conhecer a verdade, e a verdade vos libertar, é conhecer o fundamento, que é Ele, todos os seus ensinos, toda a sua construção de reino,
e ser autêntico a isso que ele construiu. Por isso que ele estava falando aos judeus que creram nele, né? Se vós permanecerdes em mim, vocês conhecerão a verdade e essa verdade vos libertará, né? E aí a gente chega em toda aquela manifestação da aplicação do reino, a gente chega em Atos, na capacitação do homem recebida de Deus, para ter novamente essa comunicação dentro dele de forma presente, eterna, que novamente venha se manifestar. Atos 2, o Pentecoste, nós conhecemos todo o texto, eu vou focar aqui no versículo 8. Versículo 7. Estavam atônicos e admiravam, dizendo: Vede, acaso todos esses que estão falando não são galileus? Versículo 8. Como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua. Somos partos, medos, elamitas e outros naturais da Mesopotâmia, Judéia e de outros lugares, ponto da Ásia, né? E aí o texto vai continuar dizendo, no versículo 10. Na verdade, peraí que eu me perdi aqui. Na verdade, é do 2 ao 8. Chegando o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, uma comunicação, certo? Como um vento muito violento, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram línguas como de fogo. Línguas como de fogo. A língua, primeiramente, ela vai apresentar a comunicação, né? Paladar também tem outros significados, mas a gente vê segundo aspecto de comunicação. O som, a língua, que eram distribuídos entre eles e pousavam sobre sua cabeça, sobre seu entendimento, que vai ser o ponto da comunicação, né? O receptor, a mensagem, ela chega. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Em Jerusalém havia então judeus e homens tementes a Deus, vindo de todas as nações debaixo dos céus. E quando ouviram aquele som, a multidão se ajuntou e admirou, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam ali atônicos e admirados, dizendo: Vede, acaso todos estão falando como são galileus, com ouvidos de cada um de nós em nossa própria língua. Aí, pula lá para o versículo 13. Outros, porém, zombaram, dizendo que estavam bêbados e se afastaram. O que o advento de Atos 2 revela sobre a comunicação, né? Primeiro eles escutam um som, depois eles veem uma língua repartida de fogo, e depois essa língua é colocada dividida sobre sua cabeça, né? A comunicação ela é audível, ela é visível e ela é intelectual, ela é compreendida em todos os sentidos. É uma comunicação perfeita. Ok? Você está colocando ali comunicação visual? Ele está perguntando. Sim. Ela se dá primeiro por uma comunicação audível. Eles ouvem um som. Depois eles veem uma língua. Essa comunicação ela é audível e ela é visível. Eles veem, eles têm percepção que está tendo uma comunicação. E ela é intelectual no sentido que todos têm
o entendimento dessa comunicação. Ali, a compreensão que se tem dessa manifestação de línguas, né, é a glossa, que é cada um falava no seu próprio dialeto, na sua própria linguagem própria, e cada um entendia o outro. Né? Por isso que eles falavam, caso todos esses são galileus, é como se você tivesse, contextualizando hoje, um americano, um russo, um italiano, um brasileiro, um alemão, e cada um falar na sua língua, e eu entender todos eles na minha própria língua, no português, e assim sucessivamente. É o poder de Deus de comunicar. Sim. Ele é a comunicação. Então, ele traz essa comunicação plena a todos. E todos se fazem entendido da comunicação que vem da parte dele. Não é uma comunicação da parte do homem. Uhum. Entende? Ali nós tínhamos aproximadamente 20 nacionalidades. Tinha turcos, libaneses, cretos, africanos, etiópicos, judeus. E todos entendiam, compreenderam a mesma comunicação. Cada um na sua própria língua. Ele compreendeu ser o remetente, porque compreendeu a mesma mensagem. Eles compreenderam a mesma mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem da verdade. Porque eles estavam na festa de Pentecoste, e a gente sabe que essa festa ela tinha um ciclo, e o povo ali estava comemorando não só a libertação, mas a festa da colheita. Então, qual era a tradição dos judeus? Eles juntavam os grãos e com os garfos eles enfiavam na colheita e jogavam para o alto. O vento batia e espalhava aquilo que não era sólido, que não fazia parte da colheita, o que era disperso. E isso acontece nesse texto da mesma forma. A mensagem de Deus vem, comunica e traz sintonia, conectividade com todos, como se ele colocasse ali a comunicação e elevasse. E aqueles que não são dessa comunicação, não fazem parte, são levados pelo vento. Porque aqueles que zombaram se afastaram, porque eles não estavam conectados, eles não receberam a comunicação porque eles estavam atrelados aos ruídos. Ah, eles estão bêbados. O que é isso aí que eles estão falando? Eles não entenderam porque eles não estavam recebendo a comunicação. E aí, como a gente volta lá no início, o problema não está na comunicação de Deus, mas se fez na dificuldade com o receptor. O Adão recebeu a comunicação de Deus e recebeu o ruído da serpente. E ele escolheu o ruído do que a comunicação. Então ele se distanciou da verdade, da comunicação plena. Entende? E quando Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? É isso. Se ele é o fundamento e nós somos a transparência, a comunicação está nele, não está em nós. E aí Atos revela isso, porque agora não é mais Jesus ensinando aos discípulos e a outros. É o poder do seu reino, do Espírito Santo, entrando no homem e deixando nele essa comunicação plena. Hoje nós somos esse canal da comunicação, né? É como as redes sociais. Elas existem, mas o conteúdo para ser passado por elas não servem para nada. Sim. Elas não têm utilidade sozinhas. Exatamente, exatamente. Então, assim, a comunicação, toda comunicação tem a sua relevância, mas há comunicação construtiva, mas há comunicação também destrutiva. E aí cabe ao receptor ouvir e discernir. Como que ele vai discernir? Com esse poder que agora está comunicado dentro dele. O pastor Biratã fez uma pergunta interessante, ó.
quais seriam os principais ruídos na comunicação que vocês identificam nesse tempo de confinamento? Existem muitos, e eu acabei até de falar alguns aqui. Os próprios meios de comunicação, dependendo da forma como eles são usados, eles se tornam ruídos. Porque eu entendo que esse tempo é um tempo da igreja estar em busca, como eu falei lá no começo, 2 Crônicas 7:14. É tempo de arrependimento, é tempo de intimidade, é tempo de buscar a face do Senhor. E muita gente, ao invés de estar fazendo isso e retornando a esse encontro, retomando essa comunicação que o Gladstone está expondo, que o pastor Gladstone está colocando, tem muita gente que está alienada a tudo isso e está ouvindo ruídos. Está diante de uma televisão, diante da internet, mas vendo outras coisas, está desalinhado ao tempo e ao propósito, não está conectado. Isso são ruídos. Conversas, fake news, murmuração, né? A própria poluição sonora da mensagem. A própria poluição sonora da mensagem. A gente está vivendo hoje algo que a gente sempre apontou, né? Cristo em casa. Cara, hoje tá todo mundo Cristo em casa, online. Só que quantas milhares, centenas, dezenas, sei lá, comecei de cima para baixo, né? De lives estão tendo. Mas qual comunicação está sendo aplicada ali? Existem muitas mensagens hoje da graça barata. Eu sempre costumo dizer, a graça é de graça, mas tem um preço. Um preço que já foi pago por Cristo, que entregou sua vida. Nada pode comparar esse preço. Então, existe um sacrifício, sim, para mim. Um sacrifício que eu não posso pagar, que já foi pago. Então, assim, essa comunicação, a graça, ela é presente, mas ela só é presente através do anúncio do arrependimento. Isso. Se não tiver a pregação do arrependimento, a primeira coisa que existe na graça é o arrependimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus sempre ensinou quem não tomar a sua cruz e não seguir. Então, assim, o arrependimento é o primeiro passo. Você tem que estar conectado em Cristo. Você tem que se arrepender, você se converte e aí você está na graça. Um pastor amigo acabou de dizer sua live que tempo ocioso é a armadilha de Satanás. Sim. Porque as pessoas ficam atrás de preencher o tempo. Existe uma diferença muito grande entre dados e informação, né? O Facebook e o Instagram, ele trabalha em cima de dados, criptografia. Ele está aplicando conteúdos para alimentar a necessidade da demanda. Só que aquilo ali não é uma informação, aquilo ali é um dado. Você faz uma pesquisa hoje, eu quero comprar um tênis da Nike. Toda hora vai subir algum link te dando dados para você acessar aquele conteúdo, e isso é uma comunicação poluída. Eu estava lendo exatamente sobre isso ainda há pouco, por causa do estudo da comunicação, né? E uma crítica em relação à atuação das igrejas nesse período, porque ao invés das igrejas aplicarem uma forma de marketing e comunicação, elas usaram esse método, que é o método de você estar naquela overdose de informação para atrair a pessoa. Só que esse não é o método correto de comunicar nesse momento, principalmente, onde todo mundo está buscando alguma coisa. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A gente daqui a pouco já está chegando a 1 hora de live, só para orientar quem está aqui pela primeira vez ou quem chegou depois. Quando chegar 1 hora, a live ela é desconectada, né? O Instagram derruba a gente, mas a gente retoma, não só para encerrar o raciocínio, mas também para continuar a adoração. Então, se nós cairmos, eu não desligar antes, você retorna logo em seguida, porque a gente vai entrar de volta, tá bom? Eu acho legal, finaliza aí com a questão que o pastor Biratã colocou aqui, e aí volta. Tá, Ele colocou, há muita gente desperdiçando tempo nas redes sociais com informações que não comunicam a verdade. Necessariamente. É verdade. Necessariamente. Então, a sua parte, você está encerrado. Oi, o Anderson aí. Tudo bom?
está encerrado, você quer finalizar, que a gente ainda tem aí 3 minutinhos. Se você quiser fechar a sua ideia, a gente vai encerrar essa live e vai voltar em outra, logo em seguida. A comunicação ela está em Deus, na sua vontade, no poder da sua ação, e hoje ela está aplicada dentro de nós, porque estamos conectados com Ele através dele. Então, assim, uma coisa muito interessante que a Bíblia fala, a gente aplica muito a ênfase na ação de Jesus, nos milagres, nas curas, mas o texto não vou saber de cabeça agora, mas em Marcos, eu estava lendo outro dia, diz que nem todos os dias Jesus ensinava. Uhum. Ou seja, o texto diz que todos os dias ele ensinava. Depois a gente procura a referência e coloca aí. Eu entendo que nem todos os dias Jesus curava, nem todo dia Jesus multiplicava pão e peixe, nem todo dia, mas todos os dias ele ensinava, ou seja, ele estava aplicando a comunicação do seu reino, os seus princípios, os seus valores. Verdade. Então, é preciso identificar, diferenciar o que são dados e o que são informações. Porque existe uma diferença muito grande do que é comunicação, né? do que é diálogo, para o que existe diferença do que é imaginário. Só pegar aqui que eu anotei. Existe diferença do que é informação e do que é imaginação. Imaginação no campo das ideias. E as pessoas começam a aplicar a sua imaginação como se fosse uma informação, né? E não é. Porque informação é diálogo. E diálogo, ele é pautado entre conhecimentos e fatos, entre aplicação e desenvolvimento. Entendeu? E a informação, ela vai ter conteúdo já provado, né? A imaginação, não. Ele é um conteúdo adaptado ainda. Ela é até um processo, né? Ela é até um processo, mas ela não é um fato. Exatamente. Okay? Então, para quem chegou agora, muito obrigada pela sua audiência aí. Mas a gente já está chegando ao meio-dia, então o nosso tempo aqui vai encerrar. Eu vou encerrar essa live e a gente vai voltar em outra para fechar o restante do raciocínio e a gente vai adorar ainda. Porque o propósito dessas lives é ensino e adoração. Precisarei sair, foi ótimo falar com vocês, prazer grande. Prazer, pastor. Obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigado, pastor. Um forte abraço. A gente vai entrar lá agora na outra live, já prepara aí sua pergunta. E aí vamos falar sobre a contextualização da comunicação e quais recursos podemos utilizar hoje para o anúncio desse evangelho, desse poder de Deus, através um dos exemplos da arte. E é isso aí. Vamos voltar daqui a pouquinho. Estou encerrando aqui e a gente já retorna em 1 minutinho, 1 segundinho aí, tá? Rapidinho. Até lá. Até já. Okay.